E hoje a gente tem aqui um amigo nosso que vai estar com vocês aqui hoje, passando o estudo que ele fez, preparou muito cabe para todos nós, né? Então, para vocês agora, nosso amigo Luiz Lima. Boa noite. Bom, nosso tema de hoje a gente vai falar sobre a sorte futura do espírito. Ou seja, palavras mais simples. O que acontece com o espírito depois que ele desencarna? Isso é um trabalho que começa já na codificação com Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E ele, com o tempo, você vai lendo o Livro dos Espíritos, os próximos livros, ele começa a ficar um pouco fragmentado. Você começa a ter um monte de informação em vários pedaços. Então, Allan Kardec chega a um certo ponto, que é no livro O Céu e o Inferno, em 1865, então já tinha aí 9 anos, né, de codificação, 8 para 9 anos, e ele resolve compilar esse assunto e fazer uma investigação mais concentrada, menos fragmentada. Então, o que a gente vai ver aqui hoje, muito do que a gente vai ver aqui vem justamente desse livro O Céu e o Inferno. O livro é extremamente didático, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, Allan Kardec chama a doutrina. Aqui ele vai, ao longo de 11 capítulos, ressignificar os conceitos clássicos. O que são conceitos clássicos? São conceitos que vêm da igreja dos velhos tempos. Então vai ressignificar céu, inferno, Deus, sofrimento, anjo, demônio, todas essas coisas. Então são 11 capítulos falando sobre isso. E ele vai fazer isso porque ele precisa desses conceitos reformulados para a segunda parte do livro, onde ele vai trazer exemplos de conversas com espíritos desencarnados que apareceram nas reuniões mediúnicas que ele frequentava. Então, esses transcritos dessas reuniões mediúnicas estão todos aqui na segunda parte, nesse exemplo. E são vários, ele fez um monte dessas reuniões, compilou um monte de conversas, né, de diálogos, e classificou esses diálogos por temática, como a gente vê aqui. Então ele vai falar, por exemplo, assuntos trazidos por espíritos que desencarnaram, mas são felizes, por exemplo. Desencarnaram felizes, outros que desencarnaram em sofrimento, outros eram suicidas, né? E assim vai, como vocês veem aqui na lista. Então a ideia do Allan Kardec é primeiro reclassificar, né, ou reformular esses conceitos básicos que são necessários para o entendimento do que esses espíritos estão nos falando. Então, olha só, se a gente tem espíritos desencarnados que vêm nos falar, isso está escrito, né? Esses transcritos são integrais das conversas, dos diálogos, é como se você estivesse sentado na cadeira na reunião mediúnica. Então, esses transcritos nos dão uma boa ideia do que vai acontecer, pelo menos aconteceu com esses espíritos depois que eles desencarnaram. E se a gente conseguisse enquadrar mais próximo de um do que do outro, a gente sabe mais ou menos o que nos espera. E aí não fica esse grande ponto de interrogação, o que será que acontece e tal. Que é uma ponto de interrogação clássico dentro do materialismo. O Espiritismo explica esse detalhe. Então ele começa, a gente começa utilizando esses exemplos. A gente não vai ler os exemplos, não é o objetivo ficar lendo o livro, mas é um livro espetacular. Dá uma direção assim muito clara e muito ampla do que vai acontecer depois do nosso desencarne. Quando a gente junta isso com aquilo que é conhecido na sociedade moderna como as perguntas que não calam, aí começa a ficar interessante. O que são as perguntas que não calam? São as perguntas clássicas. Quem que eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho, como é que eu devo me comportar, né? Então, por exemplo, são 7 perguntas. Na verdade, são 7 perguntas que a gente costuma dizer, as perguntas que não calam. Porque através dos tempos, a gente continua perguntando as mesmas coisas, através dos milênios, né? Então, a primeira pergunta dessas é: quem sou eu? Bom, tem pelo menos 2 respostas. A versão materialista vai dizer assim: eu sou um conjunto de 70 trilhões de células. Essa é a resposta materialista, e ele está contente com essa resposta. Marcou a chamada para ele. O espiritismo, o espiritualismo vai responder de forma diferente. Espera aí, eu sou um espírito imortal.
Então, olha só a diferença das respostas. Não tem nem ponto comum entre uma resposta e outra. Não tem nem ponto de interseção. São coisas quase que diametralmente opostas, mas não são, porque uma não antagoniza a outra. São respostas complementares. A segunda pergunta que não se cala, de onde que eu vim? Bom, resposta materialista dos meus pais, dos meus paternos. Acabou. E a resposta satisfaz a materialista, plenamente. Para nós, não satisfaz. Então, de onde que eu vim? Eu vim do mundo espiritual, porque eu sou mais do que um conjunto de 70 trilhões de células. Se você entende que eu vim, que eu sou um conjunto de 70 trilhões de células e vim dos genes paternos, satisfaz. Mas para nós não. É incompleto. Então, o Espiritismo coloca isso com muita clareza. Nós viemos do mundo espiritual. Aí eu estou aqui. Como que eu devo me comportar? A resposta materialista é: não interessa. Se eu posso ser uma pessoa boa, má, mais ou menos, indiferente, não interessa, não faz diferença. Porque eu sou 70 trilhões de células. Mas para nós, eu devo me comportar de uma certa forma, que é a referência que nós recebemos quando Jesus esteve no planeta. É a moral de referência dele, que a gente chama, de uma forma generalizada, espíritas e espiritualistas, consciência crística. Que é a moral de referência que Jesus nos trouxe. O materialista não faz diferença nenhuma. Por que eu tenho que ser bonzinho? Por que eu tenho que fazer o bem? São células, né? A quarta pergunta que não cala: para onde eu vou? Estou aqui, vou me comportar dessa forma aí, dependendo, né, de onde você se enquadra, e para onde que eu vou? E o materialista vai responder: lá para debaixo da terra, 7 palmos. Acabou, está satisfeito. Resposta satisfeita. Aí, para nós não satisfez, porque eu volto para onde eu vim, é cíclico. Existe um ciclo. Eu volto para de onde eu vim, exatamente no mesmo ponto. Do mundo espiritual. Bom, aí você pergunta se o materialista: então peraí, o cara morreu, e agora? O que acontece? E a resposta materialista é: como assim? Não faz nem sentido essa pergunta para ele, porque não existe perspectiva ou visibilidade de algo depois da morte. São 7 palmos abaixo da terra e acabou, não se fala mais no assunto. Para nós, peraí, morreu, e agora? Como é que fica? Se é cíclico, se eu vou de volta da onde eu vim, peraí, o que vai acontecer? Né? A gente vai para uma situação que Allan Kardec vai explicar, a gente vai explicar daqui a pouco, chamada erraticidade, que é um estágio no mundo espiritual, desencarnado. A gente já vai falar nisso. E aí vem a próxima pergunta, né? O que eu levo comigo quando eu morro? Para o materialista, eu não levo nada. Não tem nada. O carro continua na garagem, o laptop continua em cima da mesa, a casa continua no mesmo endereço, eu não levo nada. Mas para nós não, eu levo todo o conhecimento, o conjunto de experiências que eu tive nessa encarnação. Toda essa experiência eu vou levar. Todo o conhecimento adquirido. Então, só como as duas respostas são completamente diferentes, são complementares, não são diferentes. E a última pergunta é: como é que é morrer? Aí o materialista vai dizer assim: é igual para todo mundo. As células, as 70 trilhões de células param de funcionar, acabou. Enterra, bota no caixão, vai embora. Essa é a resposta deles. Para nós, não. Depende do nível de evolução do espírito desencarnante. Então está complicando, porque agora, se nós somos 8 bilhões de encarnados, existem pelo menos 8 bilhões de formas de desencarnar. Não tem dois iguais. Porque nenhum de nós é igual ao outro. Nós temos históricos diferentes, históricos espirituais, inclusive nessa vida encarnada, diferentes, experiências diferentes. Então, nossa desencarnação nunca é igual uma do outro. Por isso que o Allan Kardec traz no livro Céu e Inferno vários exemplos de vários espíritos em situações semelhantes. Por exemplo, 7 ou 8 casos de espíritas suicidas, e cada um vai relatar o seu caso, não são iguais. Cada um sente mais do que o outro, cada um está mais apavorado que o outro, e assim vai. Então, quando a gente vê essa visão materialista plana, completamente plana, sem visibilidade nenhuma,
fica até sem graça, né? Porque para nós não tem muita esperança. Tem esperança porque é cíclico. Eu vou voltar para o meu vinho, volto aqui de novo, vou indo e tal, e é um ciclo progressivo. Não é um ciclo pura e simplesmente vicioso, é um ciclo progressivo. Então a gente já tem pelo menos até aqui algumas ideias, não vou dizer respostas, mas ideias do que acontece quando a gente desencarna, a sorte do espírito desencarnante. Então vamos trazer alguns conceitos que Allan Kardec coloca no livro Sem Fé. Olha só, o artista é o próprio, o espírito é o artista do próprio corpo. Por ele mesmo talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Então, olha só, eu criei o meu corpo de acordo com as minhas necessidades e as minhas tendências. Assim cada um de vocês. Todos nós. Então, não é uma coisa assim, ó, você vai lá, está aqui o seu corpo, passa lá no escaninho número 15, pega o seu corpo e vai. Não é assim. Eu sou aquele que planeja, eu sou o arquiteto, por assim dizer, daquele corpo que tem uma razão de ser. A gente ainda não falou qual é essa razão de ser, mas tem uma razão de ser. Porque senão todos os corpos seriam iguais. E não são. E ele continua, por uma consequência natural deste princípio. Qual é o princípio? Cada um cria o seu próprio corpo, de acordo com suas necessidades. De acordo com isso, as disposições morais do espírito, preste atenção nessa frase, devem modificar as qualidades do sangue. Isso não é forte, não? A gente passa batido nessa frase aqui. Sangue é físico. É físico. Então o meu sangue, e continua ali, né? Vou dar maior ou menor atividade, provocar mais ou menos secreção da bile ou de qualquer outro fluido. Isso é feito por quem? Não é pelas 70 bilhões de células. É pelo espírito encarnado, encarnante. Então, alguns vão ter o sangue de uma forma, outros de outra. Alguns vão ter a bile do fígado se comportando de uma forma, outros de outra. Hormônios se comportando de uma forma aqui, diferente ali. Por quê? Porque cada um arquitetou seu próprio corpo. Porque se não fosse assim, todo remédio servia para todo mundo igualmente. Por que tem mais de um remédio para dor de cabeça? Porque não tem um que serve para todo mundo. Então esse serve para 15 pessoas, esse serve para outras 50. E assim vai. E aí chegou a hora que o médico tem que testar. Vamos tentar esse remédio aqui, não está funcionando. Vamos mudar de dose, vamos mudar de fabricante, etc. Laboratório. Porque não são todos iguais. Não são 70 bilhões de células, linearmente falando. E aí André Luiz, nesse livro, Emmanuel, nesse livro Pensamento de Vida, vem nos dizer uma coisa interessante. E eu sou arquiteto do meu próprio, tomando daqui de trás, sou arquiteto do meu próprio corpo. Mas se eu vou fazendo um monte de coisa errada, o meu corpo vai ficando mais deformado. Eu sou arquiteto do meu corpo. Eu sou orgulhoso. E nunca trabalho esse orgulho, meu corpo vai piorando, vai ficando mais deformado, mais danificado a cada encarnação. Ele pega o exemplo do orgulho. Ele fala o seguinte: quando nós somos orgulhosos, isso tem, né? Vida após vida, encarnação após encarnação. Se isso nunca é trabalhado, vai chegar uma hora que isso vai causar, são palavras dele, não são minhas, vai causar uma das seguintes 4 coisas. Então, olha só, o orgulho se estendeu de tal forma, por um monte de encarnações seguidas, que vai gerar uma das seguintes 4 coisas. Primeiro, depressão nervosa, que é físico, é algo físico. Vai aparecer na biologia do corpo. Isso. Segundo, desequilíbrio emotivo. A pessoa vai precisar, muito provavelmente, de ajuda judicial. Terceiro, ulceração. Ulceração é corpo físico. O corpo está se corroendo, o corpo está sendo destruído ali. E quarto e último, disfunção celular. Bom, o que é disfunção celular? São doenças degenerativas. Você entra aí com diabetes, câncer, artrite, um monte delas. São doenças degenerativas.
Ou seja, as células não estão funcionando do jeito que deveriam, porque o corpo está detonado de alguma forma, por causa de toda essa carga que a gente coloca de forma, digamos assim, bola de neve, até chegar nos dias que nós estamos aí. E uma hora o corpo não aguenta. E dá isso aqui, uma dessas 4 coisas aí. Então a gente começa a ficar preocupado com essas doenças degenerativas, porque elas são um sinal de que tem alguma coisa errada, mas não começou 5 minutos atrás. É de muito tempo. Já está num estágio que já está tudo destruído, ou sendo destruído. Essas doenças degenerativas, elas têm ascendentes muito conhecidos. No Brasil, ele encarnado até uns 7, 8 anos atrás, acho que ele faleceu uns 7, 8 anos atrás. Um médico homeopata chamado Javier Gamarra. Ele era paraguaio, ele se radicou no Brasil, foi estudar apometria, homeopatia, e logo no início, bem cedo na sua carreira, ele se interessou pelo assunto homeopatia. Quando você vai no médico alopata, um médico convencional, ele pergunta onde é a dor? É aqui, toma um Advil e vai embora para casa. Leva 5 minutos a consulta, às vezes menos. Quando você vai no médico homeopata, quase que não interessa o que você foi fazer lá para ele, na primeira consulta. Ele vai fazer um trabalho de detetive, uma investigação no que eles chamam de, no seu perispírito, que eles chamam de corpo energético. Ele vai querer saber como você reage às situações. Então você chega lá e diz assim, todo dia eu tenho dor de cabeça. Ele vai falar, esquece a dor de cabeça. Como é que você reage quando alguém faz isso? Quando você liga a televisão e vê tal notícia, como é que você reage? Ele vai querer saber quem você é, não em termos físico de 70 trilhões de células, mas o seu corpo energético, que é o nome que eles usam, perispírito para nós. Então essa primeira consulta leva 2 horas, 3 horas. É um negócio profundo, muito grande. Então esse Javier Gamarra, no início do trabalho, recém-formado, ele começou a receber pacientes que tinham muitas situações coincidentes. E ele começou a catalogar esse negócio. E ele chegou à seguinte conclusão. Isso aí nós estamos falando de 50, 60 anos atrás. Ele chegou à seguinte conclusão. Todo paciente que apareceu na mão dele, que apresentava alguma forma de câncer, todos eles, sem exceção, tinham os mesmos ascendentes, que eram casos de ódio e ou inveja não resolvidos. Todos. Não, na hora. Fala para a pessoa pode até não saber porque ela tem ódio, mas a pessoa relatava, não, eu tenho muito ódio. Não precisa saber de que é de quem tem ódio. Então, existe um ascendente ali, ou inveja nesse caso. Todos os pacientes, 100% deles. 5% dos pacientes que apareciam com problemas renais tinham o mesmo ascendente, mágoa. E 5% dos pacientes que apareciam no consultório com artrite tinham o mesmo ascendente, orgulho. Ele ficou, isso um jovem, no início de carreira, ele falou, puxa, isso para mim está ficando um desafio, eu quero investir tudo que eu posso nisso daí. Está muito interessante. E ele viveu uma vida inteira trabalhando com isso. Isso aqui, estou falando de 60 anos atrás, isso aqui hoje não é uma novidade. Era quando ele começou esse trabalho. Isso aqui hoje é bem aceito dentro da medicina. Não vou dizer que é martelo batido, nem tem necessidade de ser ou não, mas ele é uma coisa bem aceita na medicina. O médico alopata hoje, ele já quer saber para quê. Ele já faz umas perguntinhas assim, além dos 70 trilhões de células, porque já é uma coisa sabida. Então isso daqui é uma coisa muito interessante. As doenças degenerativas, elas estão vindo não de células que estão tendo mutações, mas de células que estão respondendo a situações que vêm do espírito encarnado. Bom, doenças degenerativas. Então você pega aí esse monte de enfermidades, estamos colocando algumas aí, depressão, úlcera também câncer, etc. Para que a gente desenvolva uma doença degenerativa, 2 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. São 2 fatores, o que a gente chama de fatores predisponentes e o que a gente chama de fatores predisponentes é tudo aquilo que
vem pela genética. É o nosso corpo vivo. São os 70 trilhões de células. Fatores predisponentes. Eu posso vir com genes que têm tendência a, no futuro, potencialmente, pode gerar um tipo de câncer, ou um tipo de diabetes, ou um tipo de artrite, assim vai. Mas não é a única coisa que faz isso acontecer. Existem fatores chamados fatores desencadeantes. Se você tem os fatores desencadeantes e não tem o predisponente, não vai dar. Não vai acontecer doença degenerativa e vice-versa. Se você tem o predisponente e não tem o desencadeante, não vai dar doença degenerativa. O que é fator desencadeante? Que desencadeia, né? Que faz um efeito dominó. Né? Então, o que é um fator desencadeante? São os nossos vícios, é o nosso comportamento. Nosso comportamento. Então, quando a gente olha para isso aqui, vamos ver quanto que eu posso, né, melhorar. Então, do lado de lá, a gente tem os fatores desencadeantes. Então, eu tenho os meus fatores desencadeantes, são os meus vícios, assim vocês todos. Quanto que eu sou responsável pelos meus vícios? 100%. 100%. Ninguém aqui é responsável pelos meus vícios. 100% eu. Quando você olha para o lado de cá, fatores predisponentes, quanto que eu sou responsável? Predisponente é genética. Quanto que eu sou responsável pela minha genética? Se você está no paradigma materialismo, 0%. Porque vai lá falar com meu pai e mamãe, reclama com eles. Se você não está no paradigma espiritualista, você fala assim, peraí, por que eu tenho a genética que eu tenho? Quem que planejou o corpo? Lembra quem que planejou o corpo? O espírito é o artista do seu corpo. Então, quanto que eu tenho responsabilidade sobre os fatores predisponentes? 100%. Não é 99,9%, é 100%. Então, quanto que eu sou responsável pela criação e desenvolvimento das doenças degenerativas? 100%. Não é o vizinho, não é o chefe, não é o familiar, não é o marido, a mulher, filho, não é nada disso. Sou eu sozinho. Eu sou responsável por gerar e manter 100% das doenças degenerativas, porque eu sou o artista do meu próprio corpo. E só eu sou. Não é assim, vamos dividir comigo, eu preciso criar um corpo para a minha próxima encarnação. Eu fico 80%, você me ajuda aqui com 20%. Eu não tenho isso. É tudo 100%. Então essas doenças degenerativas, né, começam a, obviamente, destroem o corpo. E aí, né, qual que é o nosso tema? O que vai acontecer com o espírito quando ele desencarna? Então, se o espírito está indo pelo caminho de uma doença degenerativa, por exemplo, nessa encarnação, o que vai acontecer quando ele desencarna? Porque é o ciclo. Ele vai, mas vai voltar. Nesse meio tempo, o que acontece? Né? Então, nesse livro Espiritismo em sua expressão mais simples, Allan Kardec, o livro é literalmente isso. É menor, é um livro de 30 páginas que você carrega no bolso, um livro de bolso. E ali você tem exatamente o mínimo do mínimo do mínimo, do resumo do que é o Espiritismo, na sua expressão mais simples. Então, esse livro ele coloca uma coisa muito interessante. No intervalo de existências corporais, ou seja, desencarnado, o espírito é errante, chama-se erraticidade. Então, entre duas encarnações, nós estamos na erraticidade. E aí ele fala, neste estado de erraticidade, o espírito é feliz ou desgraçado, conforme o bom ou mau uso que fez da sua última existência. Então vamos parar um pouquinho. Se eu estou tendo uma doença degenerativa, eu estou fazendo bom uso ou mau uso? Não. Mau uso. Mau uso. Por alguma razão, não é julgamento. Estou fazendo mau uso. Então, muito provavelmente, quando eu desencarnar, eu vou cair no lado da infelicidade. Né? E ele continuou. Na erraticidade, fazemos o que também? Estudamos as causas que apressaram ou retardaram o nosso adiantamento. Fui lá, não fiz nada, não saí do lugar, perdi a encarnação. Ou fiz um montão, nossa, fui quase igual a Paulo. Maravilha, né? Tomamos as resoluções que procurarão pôr em prática a nossa próxima encarnação. Em função de quê? Da encarnação da onde eu saí.
Né? É como você faz uma prova na escola e eu vou um monte de coisa, poxa, eu preciso aprender mais isso. É isso que aquela prova está dizendo. Chegou ali, essas perguntas todas desse assunto, eu não sabia nada, preciso aprender mais. É a mesma coisa. E escolhemos as provas que nos parecem mais apropriadas ao nosso adiantamento para a próxima encarnação. Então a erraticidade não é assim, né? Descansar, botar a perna para cima, dormir, ver televisão, não é nada disso. Erraticidade é trabalho duro. Porque se eu não fizer esse trabalho duro, eu vou continuar sendo o artista que eu era antes, produzindo corpos que vão gerar doenças degenerativas. Então é um trabalho de aprendizado muito sério, muito sério. Porque senão a gente vai voltar aqui exatamente como foi. E nenhum de nós deseja isso. Então ele continua falando no mesmo trecho. O espírito culpado é punido por meio de sofrimentos morais no mundo dos espíritos. E na vida corporal por sofrimentos físicos. Olha só. Se eu estou passando por sofrimentos morais agora, dor moral, alguma coisa, alguma situação, é porque eu sou culpado de alguma coisa. Alguma coisa que eu fiz no passado não está certa. Eu preciso identificar para corrigir. Se eu estou passando por sofrimentos físicos, é alguma coisa que tem a ver com o corpo que eu tenho. O corpo que eu tenho foi produzido por um artista que sou eu mesmo, em função do meu passado. Então, só tudo se enquadra, tudo cai na responsabilidade 100%. O vizinho não é chato, o fulano não é meu inimigo, o marido, a mulher, o filho não são um desafio para mim, não. O problema sou só eu. O problema sou sempre só eu. A gente não consegue terceirizar isso. Né? E ele arrebata isso falando: suas aflições, suas do espírito culpado, né? Suas aflições são a consequência de suas faltas, isto é, das suas infrações à lei de Deus, de sorte que constituem ao mesmo tempo uma expiação do passado e uma prova para o futuro. Ou seja, eu fiz alguma coisa errada, eu vou ter que primeiro fazer a expiação, a reparação, para depois passar pela prova, para eu não cair de novo. Não, agora essa prova eu passei, isso aqui eu já aprendi. Né? É assim que o orgulhoso poderá vir a ter uma existência de humilhação, o tirano uma de servidão e o mal rico uma de miséria. Está falando da sorte do futuro, né? do espírito lá para frente. O espírito é extremamente orgulhoso e tal. Ele está dizendo aqui que esse espírito vai desencarnar e vai, muito provavelmente, ter que planejar uma encarnação onde ele vai ser exatamente o contrário. Ele vai ser humilhado o tempo todo, etc, etc. O mal rico vai ter que refazer, vai ter que reaprender, e vai ser o artista de provavelmente um corpo que vai viver na miséria. E assim vai. Então, isso tudo são direções assim genéricas que a gente está tendo, são informações genéricas, não se está se falando de mim, de você, são possibilidades, são informações genéricas até agora. E aí os espíritos dão para Allan Kardec algo que é chamado, que ficou conhecido como Código Penal da Vida Futura. O que é um Código Penal? Nós temos aqui na nossa sociedade, na nossa justiça, né? O Código Penal é uma lei, né? Um conjunto de artigos, uma lei, que diz assim: olha, se você fizer tal coisa, isso é um crime e você vai ser punido dessa forma. Por exemplo, se você roubar, você vai ser preso por 1 ano, digamos. Se você matar uma pessoa, você vai ser preso por 10 anos. E assim vai. Então, se está escrito na lei que se eu roubar alguma coisa eu vou ser preso por 1 ano, eu não preciso roubar para saber se eu vou ser preso por 1 ano. Eu vou, porque essa é a lei. Isso é um Código Penal. O que é o Código Penal da Vida Futura? É exatamente a mesma coisa, só que não para corpos que têm 70 trilhões de células, mas para espíritos encarnados. Então, se eu fizer alguma coisa aqui, né, eu vou ter que passar, eu vou ter que ressarcir de alguma forma. Então, o Código Penal da Vida Futura é essa reflexão em torno de débito, crédito, causa e efeito. Não é uma teoria pré-concebida.
santos, porque os espíritos que nos trouxeram isso que a gente falou lá no início, nos dizem, eu fiz tal coisa sabendo que eu fiz X, sabendo que Y ia acontecer. Não é que aconteceu Y. É assim que eles trazem para nós. Então, esse Código Penal da Vida Futura ele é baseado nisso, nesses transcritos e nesses diálogos todos com espíritos desencarnados através durante o período da codificação. E continua, não para com Kardec, nem até hoje. E toda vez que a gente passa por uma situação dessa, numa reunião mediúnica, você vê que isso é corroborado. Esse código é composto de 33 itens. É uma constituição, tem 33 artigos. É só isso. Que regem a vida do espírito encarnado. Não da pessoa encarnada. Pessoa é materialista, então espírito encarnado. Bom, então, o que acontece com. Agora a gente falou muito genericamente, né? O que acontece, o que pode acontecer com o espírito e tal, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas eu quero saber comigo. Você quer saber com você. Individual, assim como se fosse consulta particular. Né? Eu quero pagar uma consulta particular para saber o que vai acontecer comigo. Como é que fica? Eu acho que nem tem essa informação. Por incrível que pareça. Na década de 70, uma médium brasileira chamada Igorina Cunha começou a ter um monte de sonhos recorrentes. Toda noite a mesma coisa e começou a incomodá-la, começou a ficar perturbada com esses sonhos. Nossa, não estou aguentando esse negócio. E eram 12 imagens em sequência, sempre. Um dia ela falou, eu não estou aguentando mais isso. Quem sabe, olha a ideia, quem sabe se eu desenhar essas imagens no papel, acabam esses sonhos, porque eu não aguento. Aí ela não era desenhista nem nada, mas fez os rabiscos lá, mais ou menos, representando as imagens que ela via. Rabiscou lá e foi dormir, não pararam. Os sonhos continuaram recorrentes, apesar de ela ter colocado os exemplos no papel. Uma certa hora ela falou assim, eu não sei o que eu vou fazer mais. Aí ela teve uma ideia, ela falou, vou pegar esses 12 desenhos e vou levar para o médium Chico Xavier, para ver se ele consegue me dar uma luz, se ele consegue me dizer alguma coisa, porque eu não consigo corrigir mais. Aí chegou, mostrou os 12 desenhos do Chico Xavier bota as duas mãos na cabeça e fala assim, não tem noção do que é isso, né? Não, se você quer chato, por favor. O Chico Xavier fala assim, essas 12 imagens são as imagens do nosso lar, plano espiritual, em cima do Rio de Janeiro, no Brasil. Dessas imagens desse livro é que saiu o filme, é que sai a capa do livro. A capa do livro é uma das imagens. O filme usa as imagens. E uma dessas imagens é essa que você vê aqui na tela. Que é, não sei se vocês conseguem ver ali no centro, bem no centro, aquela bola redonda é o planeta Terra. Não sei se você consegue ver os Estados Unidos ali, descendo a América do Sul, né? O planeta Terra. Aí a gente vai pegar isso com o que a geologia nos fala, porque eles estão correlacionados. Geologia materialista. São camadas do planeta materialista, né? Materialisticamente falando, por dizer assim. Então aqui no meio, em torno da bolinha vermelha, é onde está o planeta Terra. Mas nós sabemos que abaixo do Sol existem outras camadas, né? Você vai descendo do Sol, vai ficando quente, até você chegar lá no núcleo do planeta, né? Estou falando do planeta. Então, a ciência dá nomes para essas camadas. Claro, porque eles estudam isso. Então a geologia dá nome. A camada mais interna, eles chamam de núcleo interno, a parte mais quente do planeta. Depois a camada seguinte de fora é chamada núcleo externo, mas ainda abaixo do Sol. Depois a terceira é chamada de crosta, por incrível que pareça, o nome é crosta, mas não é aqui. É abaixo do nível do solo. E a quarta camada é chamada de manto. Essas 4 camadas estão abaixo da superfície. Abaixo da superfície. Espiritualmente falando, tem gente morando lá. Tem espírito morando lá. São as trevas e o abismo. Trevas e abismo são lugares para espíritos desencarnados que habitam sobre a superfície do planeta.
A próxima camada somos nós, crosta terrestre. Aqui moramos nós. Crosta terrestre é morada exclusiva de encarnados. Não tem nenhum desencarnado aqui na crosta. Tem 8 bilhões de encarnados. Nenhum desencarnado. Acima da crosta existem outras camadas espirituais. Então você tem as regiões umbralinas, depois acima você tem a arte e cultura, a ciência, acima disso você tem amor fraterno universal, diretrizes do planeta, e aí você sai fora do fluido planetário. Você já sai fora, que é conhecido de uma forma geral como a abóbora estelar. A abóbora estelar já está fora do fluido planetário. Então, olha só, você tem aqui um monte de camadas espirituais. A única camada que não é espiritual chama-se crosta terrestre. Nenhum ser desencarnado habita na crosta terrestre. Essas regiões umbralinas, elas são divididas normalmente em 3 pedaços. Né? O mais próximo da crosta, umbral grosso, um pouquinho acima umbral médio, um pouquinho acima umbral ou umbral fino. Colônia espiritual, nosso lar fica no umbral fino. A gente dorme em meio do umbral. O plano espiritual nosso lar fica no umbral. Fim. Então, olha só. Imagina que você tem um prédio com 12 andares. 12 andares. E aí o gerente do prédio, supervisor, sei lá, chega e diz assim: olha, nós precisamos todos fazer uma reunião. Então vamos nos encontrar no 5º andar no dia tal, hora tal. Quando você desce para o 5º andar para a reunião, você mora, por exemplo, no 10º andar. Mas quando você está na reunião, em que andar você está? No 5º. Não interessa onde você mora. Durante aquele período, digamos, 2 horas de reunião, durante aquelas 2 horas, você está no 5º andar. Todos estão no mesmo nível. O cara que mora no 2º, o cara que mora no 12º, o cara que mora no 6º, todos estão no 5º andar no mesmo hora. Assim na crosta terrestre. Na crosta terrestre estão encarnados espíritos que vêm, por exemplo, arte, cultura e ciência. Que vêm, por exemplo, do núcleo externo. Todos aqui convivendo na mesma hora. Aí você vai ter algumas coisas interessantes. Você vai ter Gandhi e Hitler na mesma hora no planeta. Você vai ter Divaldo Franco e Vladimir Putin na mesma hora do planeta. E vai por aí fora. Por quê? Porque eles estão no 5º andar para a reunião. Estamos todos nos encontrando aqui porque temos um propósito aqui. Precisamos todos ir para um lugar chamado crosta terrestre. Estamos todos na crosta terrestre. Agora, o que acontece com nós? Esse é um negócio, né? Eu quero saber o que acontece comigo. Para lá, para baixo, também vou. Não pode. Pois é, como é que a gente escolhe para onde vai? Onde está a loteria? Que dá o resultado. Então a gente vai por analogia. Imagina que a gente pega um recipiente com água, né, e a gente deixa cair uma bolinha de isopor. Você solta lá de cima. Alguém desconta que ela vai ficar na superfície? Vai ficar na superfície, né? Se você jogar uma bolinha de chumbo, ela vai lá para o fundo. E não adianta fazer oração coletiva, vigília, porque vai esquecendo. Dieta, nada disso vai resolver. Por que não resolve? Porque o isopor tem uma propriedade física chamada, como toda substância, como todo material, chamada peso específico. E o peso específico do isopor é menor que o peso específico da água. Ele fica acima da água. O peso específico do chumbo é muito maior do que o peso específico da água. E ele vai lá para o fundo. Então não tem como isso acontecer de outra forma. Porém, se eu pegar a bolinha de isopor com a minha mão e colocar ela na metade do caminho, por exemplo, eu mergulho, seguro a bolinha de isopor e mergulho até o meio da altura do recipiente. Vocês concordam que ela vai ficar lá? Enquanto eu não soltar? Enquanto eu não soltar, ela está ali, pode estar sofrendo, reclamando, fazendo oração para sair daqui, mas ela não vai sair daqui.
Idem se eu pegar a bolinha de chumbo e colocar no meio do caminho. Desço meu braço até a metade. A bolinha de chumbo vai ficar ali enquanto eu estiver segurando a mão. O que acontece quando eu largo a bolinha de isopor? Mas eu quero que ela vá para baixo. Eu não quero que ela vá para trevas e abismo. Como é que eu faço? Você entende que não dá para escolher? A bolinha de isopor vai para cima, a bolinha de chumbo vai descer. E não dá. Oração, vigília, nada disso vai mudar. Porque são propriedades físicas às quais a gente não tem acesso. Nós não criamos o planeta. Falta muito para a gente conseguir criar o planeta. Então, é exatamente isso que acontece quando nós desencarnamos. O que acontece quando o corpo solta o perispírito? Ele vai para uma das 12 camadas. Como é que é escolhido isso? Já foi escolhido pelo meu histórico espiritual. Já foi escolhido. Nós vamos tudo lá para cima. Então, olha só, nós vamos lá para cima. Até esse momento que a gente está falando aqui agora, nesse minuto, já foi escolhido. Eu só posso, a única coisa que eu posso fazer é daqui até o meu desencarne mudar. E se o meu desencarne for daqui a 5 minutos, vai ficar difícil. Se for daqui a 20 anos, tem chance. Mas você entende que a única forma de eu mudar isso? Eu não consigo mudar. Fazer oração, negociar, barganhar, quando você está lá nas últimas, Deus vem cá. Não, estamos falando de propriedades da matéria, que são sujeitas 100% às leis de Deus. Para onde nós vamos quando desencarnamos? Para a camada que é compatível com densidade de perispírito ou peso específico de perispírito que eu tenho. E o que faz um perispírito pesar mais ou pesar menos? E esse é o ponto, né? Em princípio, histórico espiritual, né? Você ser mais virtuoso faz o perispírito ficar mais leve. Você ser mais vicioso faz o perispírito ficar mais pesado. Mas já está escolhido. A menos que eu consiga, a partir de agora, fazer alguma coisa. Eu falo assim, não, acho que eu vou viver mais, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Eu não quero ficar nisso daqui não. Eu quero ir lá para cima. Então eu tenho que, nesse período de tempo, fazer coisas que vão tirar os vícios do perispírito e agregar virtudes. Como é que a gente faz isso? Porque mesmo que seja assim, só mais 20 minutos que a gente tem, enquanto a gente está em oração, enquanto a gente está no amor, a gente está se livrando desse chumbalhada toda. Um pouquinho, porque você tem que ver quantos milhões de anos você tem de história espiritual. Mas a nossa missão até o último momento Sempre não é assim, termina, sempre é assim. Nunca desisti disso. Então, olha só, como é que a gente se livra dos vícios? Perdão. Olha só, se eu não perdoar alguma coisa que alguém me fez há 40 anos atrás, aí de vez em quando, 3 vezes por dia, eu lembro daquele dia quando ela fez isso, quando ela fez isso. Você ainda está vivendo há 40 anos atrás. Aquilo ainda parte da sua vida. Para cortar um cordão umbilical, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fechar a chave dessa, fechar a porta, jogar a chave fora. Como é que você faz isso? Perdão. A chave é o perdão. Vai fechar a porta e acabou. Aí você desconectou daquele, desconecta do outro, desconecta do outro. É só o perdão que vai trazer isso para a gente. Não tem outra maneira. Para diminuir o peso específico do meu perispírito, eu tenho que perdoar tudo que eu não perdoei até hoje. Dá para fazer? Dá. Dá. Não é que não dá. Que o orgulho atrapalha, a falta de humildade atrapalha. Não é que não tem ninguém atrapalhando. Não tem ninguém dizendo não, você não pode. Quem está dizendo não, não dá sou eu. Ninguém está falando não dá. Né? Então, é o famoso reconcilia-te com o teu inimigo. Vamos lá, fecha as portas do passado, corta o cordão umbilical, fecha a porta com a chave e joga a chave fora. Pronto. Diminuiu a densidade do perispírito. E assim também.
Não sei se vocês conhecem, essa é uma foto de ela agora é deputada lá no Brasil, no estado de São Paulo, Kate Warden. Aqui você vê ela do lado esquerdo, o marido do lado direito, uma Masataka Ota, e os dois têm a mesma foto no peito, a foto do filho deles, Ives Ota. O Ives foi sequestrado em 1997, né, dentro da casa deles, foi sequestrado em 1997, pediram um resgate, né, de $800 mil no Brasil, $800 mil em 1997, algo impossível, né? No final acabaram matando o menino. Bom, era o único filho deles até então. Então eles ficaram, imagina, né? Os pais passarem por isso, o desespero que é, o desacerto na vida dessas duas pessoas. Aí começaram a se desnortear, batendo cabeça para cá, batendo cabeça para lá, discute aqui, discute ali. Até que uma hora eles sentam e falam assim: peraí, a nossa vida desandou completamente. Mas só nós vamos conseguir revoltar os trilhos. Só nós, porque é 100%. Não adianta eu ficar parado esperando Salvador. Eu tenho que me salvar, 100% de responsabilidade. Eu tenho que fazer isso. Então os dois falam assim: vamos entender o que eu tenho que fazer para voltar a coisa a ficar nos trilhos. E eles vão estudar e entendem que só o perdão vai fechar as portas do passado. Porque eles estavam 5, 6 vezes por dia, né, lembrando do garoto. Ele podia estar aqui com a gente jantando. Agora seria a hora de eu levá-lo na escola. Entende que está preso? Então, a única coisa que dá para fazer para cortar isso é perdoar as 4 pessoas que fizeram isso. E eles foram lá na cadeia visitar os 4 lá a partir de hoje. Vocês têm a vida de vocês, a gente pronto, acabou, foi, pronto. Ninguém quer ver aqui para assassinar vocês. Acabou, a gente queria olhar para vocês e ter a nossa paz. Tiveram mais 2 filhos e e acabou essa coisa deles. Aí ela falou: eu vou me candidatar à política, foi assim que ela entrou na política, para com o seguinte propósito inicialmente: todos os crimes hediondos não entrariam nas filas. Tem milhões de crimes na fila, imagina, na justiça brasileira. Todo crime hediondo seria passado para frente automaticamente, porque senão o tempo vai passando, não acontece nada, o cara desencarna 100 anos depois, não foi punido. Então esse foi o propósito dela de entrar na política. Depois que ela entrou na política, a história veio à tona, ficou muito famosa, e ela começou a ter sucesso na política em termos de leis aprovadas e tal, e ela propôs então que no dia 30 de agosto, que foi o dia que o menino morresse, fosse instituído no Brasil o Dia Nacional do Perdão. E foi assinada a lei em 2017, pelo presidente Michel Temer na época. Vocês sabem disso? Não. Mas vocês sabem que tem guerra, né, na Rússia e Ucrânia, sabe? Vocês sabem que está problema de política no Brasil. Sabe? Olha só. Olha lá. Dia Nacional do Perdão, 30 de agosto. Por causa de um caso que alguém que nem espírita era, portanto, não depende de ser espírita, falou: peraí, eu entendi, tem que perdoar. Baseado nesse caso, a Heloísa Capelas escreveu um livro. Olha o nome do livro, não vou falar do livro, não é isso. Perdão, a revolução que falta. Ato de inteligência que vai curar a sua vida. Não é espírita. A escritora não é espírita, nem sabe o que é espiritismo. Mas lembra que Allan Kardec fala: progresso intelectual vem antes do moral. Porque eu preciso ter mais intelectualidade para fazer melhores escolhas. É isso que o subtítulo do livro diz. A inteligência, ato de inteligência que vai curar a sua vida. Então, no final das contas, qual que é a sorte futura do espírito? Está na densidade do perispírito. Está no peso específico do perispírito. E cada um de nós sabe qual é o nosso peso específico. Não precisa publicar no Facebook, mas cada um de nós sabe. Então é isso aí. Obrigado, boa noite a todos.
Repete que a gente dá uma carona pra lá. Vamos aproveitar essa lembrança boa que o Luiz nos trouxe e fazer a nossa meditação em relação ao perdão. Vamos? Fechando nossos olhos físicos, abrimos nossa visão interna e vemos uma luz dourada que vem das altas esferas. E essa luz permeia toda a nossa visão interna. Ao sentir o calor dessa luz, nós relaxamos cada vez mais e nos abrimos para sermos aquecidos e iluminados por essa linda luz dourada. Vamos relaxando cada vez mais, nos elevando cada vez mais, sentindo o amor pulsar dentro de nós. Nesse momento penetramos dentro desse templo de luz e nos damos conta que não estamos sós, estamos cercados de irmãos, encarnados e desencarnados, todos aqui, nesse templo de Deus, onde somos nosso melhor. Aqui vibramos paz. Aqui vibramos amor. Aqui vibramos perdão. E nos sentimos cada vez mais leves. E olhamos para o alto. Vemos a espiritualidade amiga, nos confortando, nos fortalecendo, nos amando. Subimos cada vez mais alto e avistamos uma mesa e sentamos à mesa. Na cabeceira, nosso irmão maior, nos fortalecendo, nos abençoando. Pedimos a Ele forças para abrirmos a porta e convidarmos aquele que do lado de lá está e se sente conosco à mesa. Jesus, nesse momento, nos fortalece e nos direcionamos para a porta. E ao abrir a porta, vemos aquele irmão que necessitamos perdoar. Agarramos sua mão e o levamos à mesa. Sentamos frente a frente, com Jesus à cabeceira. E intimamente dizemos: eu te perdoo, eu te amo, eu posso. O amor vence. O
perdão se instaura. E estendemos a mão. E nos sentimos livres, leves, abençoados. Somos gratos. Somos gratos pela experiência que nos tornou quem somos. Porque hoje todos somos capazes de perdoar. 1, 2, 3, 70 vezes 7. E vibramos perdão, perdão, perdão. E vibramos amor. E vibramos gratidão por nosso irmão maior, que aqui nos trouxe. Nos levantamos da mesa. Agradecemos nosso irmão. Acompanhamos a ele até a porta. Fechamos nossa porta. E olhamos para Jesus, um olhar da gratidão e do amor, porque nele tudo podemos. Nesse momento nos despedimos, carregando em nós a força crística do amor. E descemos lentamente para nos encontrarmos de novo nesse plano físico, em nossas cadeiras, nesse templo abençoado, que aqui estamos nesse momento. Mais leves, mais felizes, mais tranquilos e fortes como nunca. Somos gratos, gratos. Grato.